Siga o Cordeiro. João 10, 27. Por Horatius Bonar, 1808-1889. Tradução: Antônio Carlos Moura. Do original em inglês, Follow the Lamb. Disponibilizado pela Grace James. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. João 10, 27. Cristão, toda a sua vida é para ser um contínuo seguir ao Senhor. Você começou virando as costas para o mundo e olhando para Jesus. Continue sempre assim. Olhar para Ele trouxe descanso a você no início e curou sua alma. Então, olhar para Ele diariamente manterá seu descanso e aperfeiçoará sua saúde espiritual. Cristão, se seu olho alguma vez for desviado da cruz, você certamente irá para trás. Ficará frio e esquecerá que foi purgado de seus antigos pecados. 2 Pedro 1,9. Essa cruz é vida, saúde, santidade, consolo, força, alegria. Não deixe nada ficar entre ela e você. Cristão, sua vida é um livro. Pode ser um volume de tamanho maior ou menor. A conversão é a página de título ou prefácio. O livro em si continua a ser escrito, e seus anos, semanas e dias são seus capítulos, páginas e linhas. É um livro escrito para a eternidade. Veja que seja bem escrito. É um livro para a inspeção de amigos e também de inimigos. Tenha cuidado com cada palavra. É um livro escrito sob o olhar de Deus, que seja feito reverentemente, sem leviandade, mas não por mera obrigação ou por terror. A graça de Deus é sua força, assim como é sua alegria. E é somente permanecendo nela que você pode realmente viver a vida dos redimidos. Seja forte, então, nesta graça. Extraia sua alegria dela e tome cuidado como você se volta para qualquer outra coisa em busca de refrigério, conforto ou santidade. Embora seja um homem crente, você ainda é um homem pecador, um pecador até o fim. E como tal, nada pode lhe servir, exceto o livre amor de Deus. Apele continuamente a Cristo e sua plenitude para esta graça. Esta graça abundante, corretamente entendida, não o fará pecar. Não relaxará a moralidade, ou fará com que você trate sua inconsistência com desdém. Ela ampliará sua visão sobre o pecado e aumentará a percepção de seu mal aos seus olhos. Que a justiça do justo seja sua cobertura diária. Primeiro, não brinque com o erro e não mexa com a verdade. Compre a verdade, como recomenda Provérbios 23, 23, a qualquer preço, mas não a venda por todo o ouro e prata da terra. Porém, mesmo quando toma o lado da verdade, o amor à controvérsia é pernicioso. O homem que gosta mais de brigar por sua comida do que comê-la, provavelmente permanecerá muito magro. Disputas, como ofensas, às vezes devem vir, mas como a navalha afiada a qual se refere Davi, Salmo 52, 2, elas operam enganosamente e são difíceis de manusear com segurança. Elas frequentemente corroem o amor, mesmo quando não destroem a fé. Atente para o fato de que lidamos com mão frouxa em coisas relativas aos nossos próprios pecados e deixamos coisas passarem sem reprovação e sem condenação em nós mesmos. Mas note que somos afiados o suficiente para descobri-las e repreendê-las nos outros. Lide honestamente com cada parte da sua vida diária, em relação ao dever ou provação, ou sacrifício, ou abnegação, ou tolerância com os outros. É estranho que, nas coisas espirituais, tentemos enganar a nós mesmos, assim como aos outros. No entanto, embora estranho, é assim que acontece. Hesitamos em ter a pior visão do nosso próprio caso, pensar mal de nós mesmos, agir como censores severos em relação às nossas próprias omissões e ações. Temos poucas desculpas para os outros, mas muitas para nós mesmos.
Males que parecem monstruosos nos outros são ninharias em nós. Ao olhar para os outros, usamos um microscópio, mas para nós mesmos, fechamos os olhos ou colocamos o véu. Esse trato desonesto é muito pernicioso. Essa cobertura do pecado é destrutiva, tanto da paz quanto do progresso. Em segundo lugar, se você é alguém dado à companhia divina, você será salvo de muitas associações e conversas ociosas, irresponsáveis e cheias de excesso. Você não se sentirá em casa com homens mundanos, nem eles com você. Não se conforme com o mundo para agradar aos homens ou para se livrar das provocações e zombarias. Vá aonde quiser, se puder levar Jesus com você. Mas não vá a lugar nenhum, se ele não puder ser admitido, ou se você for obrigado, por algum tempo, a esconder ou disfarçar seu discipulado. Em terceiro lugar, cuidado para não passar pela oração de forma descuidada ou superficial, como um mercenário fazendo seu trabalho rapidamente para logo terminá-lo. Ore no Espírito Santo, Judas 20. Ore com fervor honesto e fé simples, como homens que realmente querem o que pedem e esperam obter tudo. Poucas coisas tendem mais a amortecer a alma, a endurecer o coração, a expulsar a espiritualidade, do que a oração fria e formal. Ela vai corroer como um câncer. Tema e evite-a. Não zombe de Deus pedindo o que você não quer, ou fingindo desejar o que você não se importa. Esteja muito a sós com Deus. Não o deixe de lado com 15 minutos de sua manhã e de sua noite. Tire um tempo para se familiarizar completamente. Converse sobre tudo com ele. Desabafe-se completamente. Cada pensamento, sentimento, desejo, plano, dúvida com ele. Ele quer conversar com suas criaturas. Suas criaturas não desejariam conversar com ele? Ele quer não apenas estar em bons termos com você, se é que se pode usar essa frase humana, mas ser íntimo. Você recusará a intimidade e ficará satisfeito com mero conhecimento? O quê? Íntimo do mundo, dos amigos, dos vizinhos, mas não de Deus? Isso tem um aspecto péssimo. Loucura. Preferir o barro ao oleiro, o mármore ao escultor. Esta pequena terra e suas criaturas menores ao poderoso Criador do universo, o grande tudo em todos. Você deve ir diretamente a Jesus com esse coração frio e aquecê-lo em sua cruz. Então seu trabalho para ele será ao mesmo tempo uma necessidade, um prazer e uma vitória. O salmista diz: eles são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doces também do que o mel e as gotas do favo. Além disso, por eles o teu servo é advertido. Em guardá-los a grande recompensa. Salmo 19, do 10 ao 11. O cristão descobriu um livro mais verdadeiro e mais precioso do que todos os outros juntos. Que a Bíblia seja para nós o livro dos livros, o único livro em todo o mundo cujo verso é sabedoria. Ao estudá-la, certifique-se de tomá-la pelo que realmente é, a revelação dos pensamentos de Deus, dada a nós nas palavras de Deus. Sabendo que temos pensamentos divinos incorporados em palavras divinas, sentamo-nos para o estudo do livro celestial, certos de que encontraremos a perfeição da sabedoria em todos os seus ensinamentos. Vamos ler e reler as Escrituras, meditando nelas dia e noite. Elas nunca envelhecem, nunca perdem sua seiva, nunca secam. Embora seja certo e proveitoso ler outros livros, se eles forem verdadeiros e bons, ainda assim cuidado para não ler muitos. Não deixe que um livro do homem empurre o livro de Deus para um canto. Não deixe que comentários sufoquem o texto, nem deixe que o bom exclua o melhor. Cuidado especialmente com leituras leves. Evite romances,
Eles são a maldição literária de nossa época. Se você é pai, mantenha os romances fora do caminho de seus filhos. Nem os leia você mesmo, nem dê um exemplo de leitura de romances para os outros. Não deixe que os romances fiquem na sua mesa ou sejam vistos em suas mãos. A leitura de romances leves no dia a dia tem causado danos profundos a muitos, viciando o seu gosto, enfraquecendo suas mentes, incapacitando-os para o trabalho simples da vida, corroendo o seu amor pela Bíblia, ensinando-lhes uma falsa moralidade e criando na alma um padrão irreal de verdade, beleza e amor. Não aprecie tanto o jornal, mas extraia matéria para reflexão e oração de tudo que você lê. Que sua leitura seja sempre seleta e o que quer que você leia, comece buscando a bênção de Deus sobre ela. Mas veja que seu gosto pela Bíblia esteja acima de qualquer outro prazer. No momento em que você começar a sentir maior prazer por qualquer outro livro, deixe-o de lado até que tenha buscado libertação de tal armadilha e obtido do Espírito Santo um prazer mais intenso e um apetite mais aguçado pela palavra de Deus. Suas palavras foram encontradas e eu as comi, e a tua palavra era para mim o gozo e a alegria do meu coração. Jeremias 15:16. Tenha cuidado com seus passos. Cuidado não apenas com a queda, mas com o tropeço. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Efésios 5:15. Como homens em um país inimigo, ou como viajantes subindo uma colina, escorregadia, com gelo e terrível com precipícios, onde cada passo pode ser uma queda, e cada queda um mergulho em um abismo. Cuidado com pequenos deslizes, leves inconsistências, como são chamadas. Elas são o começo de todo retrocesso, e são em si mesmas más, bem como odiosas a Deus. Mantenha suas vestes imaculadas. Apocalipse 3:4. Cuidado com pequenas manchas, bem como com manchas maiores ou rasgos. E no momento em que você descobrir qualquer mancha, por menor que seja, vá se lavar na fonte para que suas vestes sejam sempre brancas e tão agradáveis aos olhos daquele a quem você pertence e a quem você serve. Crucifica a carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Fique longe da alegria mundana e tenha zelo em relação ao que é chamado de diversões inofensivas. Não condeno todas as diversões, mas peço que sejam úteis e benéficas, não apenas inofensivas. Danças e jogos são os dispositivos do mundo para matar o tempo. São pedaços do mundo e dos caminhos do mundo que poderão facilmente enlaçar seus pés e o levar para longe da cruz. Deixe-os de lado. Fique longe do salão de baile e de demais ambientes mundanos. Vestimenta, elegância e exibição são armadilhas mortais. Afaste-se da leviandade e da frivolidade. Seja um cristão nas pequenas coisas, assim como nas grandes. Tema pequenos pecados, pequenos erros, pequenas omissões de dever. Lembre-se das palavras do Mestre sobre negar a si mesmo, cada parte de si mesmo. Não seja um servo de si mesmo, ou um adorador de si mesmo, ou um amante de si mesmo. 2 Timóteo 3:1 e 2. De nenhuma forma. Mas lembre-se, tome sua cruz e siga seu Senhor. Mateus 16:24. Como está escrito, nem Cristo agradou a si mesmo. Romanos 15:3. O objetivo de Deus, em todas as suas ações graciosas, é esconder o orgulho do homem, impedir a ostentação, manter o pecador humilde. Toda confiança na carne, Filipenses 3:1 e 3, toda confiança em si mesmo, toda confiança da criatura são postas de lado por aquela grande obra do substituto divino que fez tudo por nós e não nos deixou nada para fazer de coisas das quais seria possível extrair alguma ostentação. 2 Coríntios 12:9, Gálatas 6:14, Isaías 41:16, 45:25. Vamos lançar fora toda presunção e altivez, pois elas são a própria essência da incredulidade.
seja manso, seja pobre de espírito, seja humilde, seja ensinável, seja gentil e fácil de ser tratado, deixando de lado todos os desejos de grandiosidade e imaginações de grandeza, seja sobre o que somos ou o que podemos fazer. Contentemo-nos em ocupar o canto menos notado e o assento mais baixo, e isso não para nos entregarmos a uma falsa humildade ou ao orgulho que imita a humildade, alimentando nossa vaidade com o pensamento de que somos mártires e inflando nossa mente carnal com a ideia de nossa maravilhosa condescendência, ou meditando sobre nossos supostos erros e provações. Sejamos verdadeiramente humildes, como o Filho de Deus foi, contentes em viver desconhecidos e fazer nosso trabalho despercebido, como um trabalho não para os olhos do homem, mas para os olhos de Deus. Mantenha-se em segundo plano e não diga ou faça nada que pareça uma isca para ganhar um pequeno elogio. O verdadeiro discernimento espiritual tem sido amplamente negligenciado como uma verdadeira graça cristã. O discernimento entre o mal e o bem, o falso e o verdadeiro. Amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. Esse discernimento, que pertence a todos os que são ensinados por Deus, é exatamente o oposto daquilo que em nossos dias é chamado de forma arrogante de liberalidade, que não é senão a permissividade disfarçada. O discernimento espiritual e o pensamento liberal de rejeição a quaisquer limites espirituais têm muito pouco em comum entre si. A verdade é algo grandioso aos olhos de Deus, seja qual for sua importância aos olhos dos homens. Todo erro é, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, uma deturpação do caráter de Deus e uma subversão de sua revelação. Satanás é o enganador supremo. É ele quem confere ao salão de festas, à dança, ao teatro e à música voltuosa o seu poder especial de causar dano, pois essas são iscas e redes de Satanás, por meio das quais ele atrai os desavisados e conduz o crente de volta ao terreno da incredulidade, desarmando nossa vigilância, ofuscando nossa visão, revivendo nosso mundanismo e talvez, por um tempo, nos colocando completamente adormecidos. Sabemos que os últimos dias serão como os dias de Noé e de Ló, Lucas 17, 26 ao 32. Dias de folia, banquetes e luxo. Que sejamos cautelosos para que, estando à beira desses dias, não sejamos atraídos para os pecados de uma era que está sendo levada cativa à vontade de Satanás. Faça algo para Deus. Você não nasceu, nem nasceu de novo para si mesmo somente. Você pode não ser capaz de fazer muito, mas faça algo. Trabalhe enquanto é dia. Você pode não ser capaz de dar muito, mas dê algo, de acordo com sua capacidade, lembrando que o Senhor ama um doador alegre. Tome cuidado e cuidado com a cobiça, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Sempre que o mundanismo entra, em qualquer forma, seja amor ao dinheiro ou amor ao prazer, você deixa de ser fiel a Cristo e está tentando servir a Deus e a Mamon. Eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para ser vosso Deus. Sede, pois, santos, porque eu sou santo. Levítico 11, 45. Deus nos chama para sermos santos. Ele se torna nosso Deus para nos tornar semelhantes a Ele. Ele nos chama para sermos participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência. Ele espera que o representemos entre nossos semelhantes por nossa semelhança com Ele. Deus nos chama para sermos santos. Ele espera que cresçamos em dessemelhança com esse mundo e em semelhança com aquele mundo que está por vir. Ele espera que sigamos aquele que não cometeu pecado, mesmo que a obtenção da perfeição não deva ser em um dia ou um ano, mas o crescimento de uma vida inteira.
É por falta de crescimento diário, não por falta de completa e constante ausência de pecado, que Deus tantas vezes desafia os seus. Vamos crescer, vamos dar frutos, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não disponhais nada para a carne, para satisfazer as suas concupiscências. Romanos 13:14. O ego, em todas as suas formas, é um obstáculo ao nosso crescimento espiritual. Romanos 14:7. Vontade própria, autossuficiência, autoindulgência, autoimportância, autoglorificação, egoísmo, automutilação, tudo isso estraga a fecundidade da vida cristã. Negar a si mesmo é o começo, o meio e o fim de nossa vida aqui, como seguidores de Cristo. O egoísmo assume a forma de cobiça, o amor ao dinheiro, de luxo ou amor a alimentos e bebidas e amor às coisas boas desta vida. Como pode um homem crescer quando ele está mimando a si mesmo em vez de crucificar a sua carne? Quando ele está se entregando e acariciando o velho homem em vez de pregá-lo na cruz? Quando ele está desfrutando de toda a suavidade, facilidade e conforto mundano em vez de suportar a dureza e tomar sua cruz e mortificar seus membros que estão sobre a terra? Romanos 8:13, Gálatas 5:24, Colossenses 3:5. Cobiça. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Poucas coisas são mais odiosas em um cristão do que isso. Poucas coisas destroem tão completamente sua influência. E poucas coisas o tornam mais tristemente, ou de forma mais justa, alvo do desprezo do mundo, do que a avidez por dinheiro ou a mesquinharia em se desfazer dele. O homem avarento não pode crescer espiritualmente. Ele permanecerá sempre como um cristão atrofiado. O lucro vergonhoso é veneno para a alma. Se não fizermos amigos com as riquezas da injustiça ao investir nossos bens em favor de Deus, elas se tornarão a ruína da espiritualidade, a destruição da nossa vida religiosa. Provérbios 30:8, 1 Timóteo 6:6-10. Seja generoso, tenha um coração amplo, mãos abertas, ame, seja livre em dar, se quiser crescer. Orgulho. A autossatisfação em qualquer forma ou autoadmiração de qualquer tipo em relação à pessoa, ou propriedade, ou realizações, ou posição, estes são imensamente prejudiciais à vida espiritual. A verdadeira piedade prospera apenas no coração humilde, o coração que, na proporção em que se torna mais e mais satisfeito com Cristo, se torna mais e mais insatisfeito consigo mesmo. Se o mestre foi manso e humilde, o discípulo será outra coisa. A formalidade bem-intencionada de milhares de cristãos professos é exatamente a odiosa mornidão de Laodiceia. Você diz que está em Cristo e que permanece nele? Então você deve andar como ele andou. Você tem o dever de seguir seus passos. Busquemos, daqui em diante, conformidade com aquele que nos libertou e que nos chama a segui-lo no caminho de submissão à vontade do Pai. Ame aquele que tirou nossas almas da prisão, indo para a prisão em nosso lugar. Siga o Cordeiro.